Cada objeto interage de forma específica com a radiação solar, dependendo de suas características físicas. É aí que entra o sensoriamento remoto, captando a porção da radiação refletida pelo objeto-alvo. Reflexão ocorre toda vez que a energia eletromagnética proveniente do Sol ou de alguma outra fonte atinge o objeto e é então redirecionada em sentido oposto. Dois tipos de reflectância podem ocorrer com a energia que atinge um corpo. Reflectância especular ocorre, em especial, quando o corpo possui superfície lisa. Ela se caracteriza pelo redirecionamento da energia incidente em sentido oposto com o mesmo ângulo de incidência a que atingiu o objeto. Já a reflectância difusa existe quando a superfície possui uma rugosidade. A energia incidente é difundida em todas as direções. Geralmente, os dois tipos de reflexão ocorrem ao mesmo tempo. Agora sabemos que quando uma energia atinge um objeto, também conhecida como energia incidente, parte dela é absorvida e parte dela é refletida. A parte da energia refletida é denominada de reflectância. Cada material possui uma reflectância que varia conforme o comprimento de onda. Desta forma, é possível construir para um determinado objeto uma curva específica de reflectância. Analisando a curva de reflectância, é possível determinar quanto da energia incidente é irradiada, ou seja, é possível determinar o comportamento espectral do objeto. É fundamental conhecer o comportamento espectral de três elementos muito trabalhados por meio do sensoriamento remoto: solo, vegetação e água. O comportamento espectral da vegetação está diretamente relacionado com a pigmentação da folha, formato e composição de água no tecido celular. Uma curva espectral de uma vegetação típica é composta por uma reflectância elevada na porção do comprimento de onda do verde, do infravermelho próximo e infravermelho médio. Na região do visível, é fácil perceber que a reflectância do verde é alta, pois esta é a cor com que vemos a vegetação. Esta característica é principalmente devido ao pigmento predominante nas folhas chamado clorofila. Tanto o infravermelho próximo quanto o médio não estão visíveis aos nossos olhos. O infravermelho próximo está relacionado ao desenvolvimento e estrutura celular. O infravermelho médio está relacionado com a quantidade de água presente no tecido. Quanto mais água livre, menos reflectância. É evidente que o comportamento da folha é dinâmico e varia com a época do ano. De maneira geral, em períodos secos, em que algumas plantas chegam a ter suas folhas amareladas e até mesmo a perdê-las, por não haver fotossíntese, há um aumento da reflectância na região do vermelho. O comportamento espectral do solo nu já é bem diferente da vegetação. Se o comportamento da vegetação já dependia de vários fatores, o solo é ainda pior. Entre estes destacamos o teor de umidade, teor de metais e teor de matéria orgânica. O padrão típico da curva espectral do solo é uma parábola com concavidade para baixo, com picos de reflectância por volta do comprimento de onda de 1.200 nanômetros e dois vales, denominados de janela de absorção, principalmente influenciados pela umidade do solo. Estes vales estão localizados geralmente ao redor de 1.450 nanômetros e 1.950 nanômetros. A presença de altos teores de metais no solo, como, por exemplo, ferro, pode alterar completamente o padrão das curvas de reflectância. A água possui a menor curva de reflectância entre os três materiais aqui discutidos. Enquanto a vegetação pode refletir cerca de 50% da radiação incidente e o solo 40%, a água reflete apenas 10%. Alguns fenômenos podem aumentar a reflectância da água, como, por exemplo, a presença de suspensão ou mesmo a presença de algas.